E como pano de fundo, aqui a estação vitivinícola da Bairrada, hoje o nosso convidado da Camões TV, Luís Gamelas, nasceu em Arcos, uma terra pertencente aqui ao coração da Bairrada. Aliás, é a sede de freguesia. Em 1949. Claro. Desde muito cedo começou a revelar o gosto pelo desenho. Fala um pouco deste seu início por esta arte que é desenhar. O meu início foi quando era miúdo, mesmo criança, a começar a desenhar nas paredes lá de casa. Era eu a desenhar e a minha mãe a dar-me açoites logo a seguir, porque ela teria depois que limpar as paredes e tal. Mas começou aí. Depois, na escola primária, foi aquele trajeto ligado aos desenhos obrigatórios no ensino da escola primária e na escola secundária. Na escola secundária, naquele tempo, era a Escola Industrial e Comercial em Águeda, que tinha aulas também de desenho, onde participei em algumas atividades ligadas, sobretudo nas aulas de desenho, tínhamos atividades ligadas a essa área. O Luís vem de uma terra, como já dissemos, chamada Arcos, num tempo que não é aquele tempo que a gente vive atualmente. Qual era a temática para uma criança? Qual era a temática que você, Luís, usavas para os seus desenhos? A temática era aqueles bonecos, a bola com aqueles dentes pareciam um pente, não é? A bola fazia o nariz, os olhos, as orelhas e o corpo, umas linhas e tal, era essencialmente isso. Depois, com o ingresso na escola primária e depois na escola técnica, fui aprendendo tive alguma ligação com as formas e tive tendência a desenvolver isso. Depois, mais tarde, deixei a escola industrial e liguei-me aos desenhos de construção civil. Como desenhos mais técnicos. Passador a limpo. O engenheiro desenhava o esboço e depois eu passava a limpo com tinta da China, aquelas canetas próprias para isso, papel vegetal, e depois as cópias Osalide, que hoje em dia já... Uma mão precisa? A mão precisa era com a régua, e com as réguas, e tanto em cima do papel milimétrico, um engenheiro desenhava em cima do papel milimétrico. E depois, mais tarde, ingressei no serviço militar na especialidade de desenhador de engenharia e tive alguns trabalhos feitos no âmbito do que era necessário fazer para a companhia de engenharia no ultramar, em Angola. O Luís fala de trabalhos mais técnicos e era o seu trabalho. Sim. Havia, por parte do Luís naquele tempo, alguma revolta onde expressava a sua revolta nos desenhos, por exemplo? Não necessariamente, não tinha essa consciência de estar mal com algumas coisas. Não conseguia, não foi. Se passava ao lado essa sua revolta. Sim, e não pintava nada, nessa altura sim, nessa altura sim. Depois, mais tarde, com o regresso do ultramar e entretanto também com esta reviravolta do que se deu no 25 de Abril, essa tomada de consciência foi solidificando, crescendo e solidificando. Certo? Nós estamos a falar em desenho, o que é concretamente o desenho para o Luís? Para mim é uma habilidade que eu gosto de mostrar para sentir o efeito que pode provocar nas pessoas. Esse efeito é a paga. Brincar um bocado com as emoções das pessoas. Sim, um bocado isso. E também um bocado terapeuta, não é? Tem essa função também terapêutica, estar de bem comigo. Fiz uma coisa que agrada às pessoas, isso de certo modo tranquiliza-me. E é um bocado essa faceta. O Luís é um autodidata? Sim. Ou teve formação para esta Não, arte? sou um autodidata. Aqui e acolá li algumas coisas sobre enquadramentos, equilíbrio das imagens, que utilizo de certo modo nesta minha habilidade, chamamos assim, e também no outro hobby que é a fotografia. A fotografia também tem muito de equilíbrio de imagem e de enquadramento, etc. E utilizo também isso quando estou a fotografar. Portanto, eu também não sou um repentista também na fotografia. Preciso de ter tempo para enquadrar, gerar aquilo que eu considero ser uma imagem mais equilibrada e bem enquadrada. O Luís fala num repentista, o que é O repentista é o que nós assistimos às vezes nas esplanadas
das praias, que pega na pessoa e faz logo ali um boneco e aquilo sai ali, em 10 minutos sai o boneco completo. Eu não tenho essa a fazer. Eu preciso de marinar muito as imagens para poder sacar alguma coisa, poder puxar aqui e acolá, mas de forma a que não se perca a identidade da personagem caricaturada. Isto é uma arte que se aprende ou tem que nascer mesmo com a pessoa? Eu estou em crer que é uma arte que nasce connosco. Depois nós desenvolvemos. Se não tivermos essa arte aqui um bocado dentro de nós, não conseguiremos desenvolver tão facilmente. Eu presumo que é possível, quem não tem habilidade, poder estudar as regras e aplicá-las. Mas se tiver a habilidade natural, penso que já é meio caminho andado. É meio caminho, torna-se mais fácil a aprendizagem e o pôr em prática o que se pretende. Não é? Para pôr em prática o que se pretende, qual é o processo de criativo? Em que é que se baseia? Para já, na visualização, no sentir qualquer coisa, ao olhar qualquer coisa, sentir que há ali um potencial para desenvolver. Não é? Nós estamos aqui rodeados aqui da estação. O Luís já fez muitos trabalhos e esta é quase uma casa para o seu espólio. A convite do Pedro Dias, que é o diretor do Museu do Vinho Bairrada, eu e um grupo de mais 3 pessoas, eram 4 pessoas, o grupo Eugénios, convite, portanto, do Pedro, organizámos aqui no Museu do Vinho a nossa primeira exposição, que na altura se chamava Eugeniaturas, as caricaturas dos portugueses, que englobava nessa data, na data da primeira vez que fizemos essa exposição. Essa primeira exposição o Luís fez em conjunto? Fiz, era eu quem desenhava as caricaturas, mas os outros 3 elementos organizavam até as formas como devíamos apresentar esses trabalhos. E foi feito aqui no Museu do Vinho essa primeira apresentação das eugeniaturas e com 70 e tal caricaturas, que depois fomos ampliando o espólio à medida que fomos fazendo a exposição noutros lados. Depois estivemos em Pombal, no Teatro Cine, posteriormente estivemos em Santarém, na Escola Prática de Cavalaria, que é o Convento de São Francisco neste momento, e fizemos uma exposição lá, aproveitando o que era antigamente a messe de sargentos do quartel que é naquele sítio, que hoje é um edifício camarário. Aqui assim na estação nós podemos ver aqui algumas das imagens dos fundadores daqui desta estação. Sim. Fala-nos um pouco de como é que criou, baseou-se na fotografia, documentos. Foi também estas imagens que eu criei dos fundadores da arte vinícola aqui em Anadia, foi a convite da Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada. E eu, não sendo sócio, participei como outsider e com estas 5 caricaturas de personagens que foram preponderantes nesta azáfama da vinha e do vinho, do espumante, dos vinhos, etc., aqui na Bairrada. Podemos dizer que essas personagens emblemáticas aqui da Bairrada podem ser os portugueses, esses grandes filhos da mãe. É isso? Os portugueses, esses grandes filhos da mãe, foi um segundo título que demos à Isto é um título que pode ser para o mau e para o bom. Exatamente, tanto para o mau como para o bom, para elogiar como para criticar. E a nossa exposição tinha muito disso, era composta por... Não eram só as caricaturas expostas, eram as caricaturas, tínhamos também instalações, adereços, fazíamos também algum stand-up comedy nas inaugurações. Metiam vinhetas, metiam adereços nas imagens, não é? Punhamos coisas também para encaminhar as pessoas para a ideia com que nós intitulámos determinados grupos, que era exposto por grupos. Cada grupo tinha um título e depois, se fosse possível, tinha também um adereço ou uma instalação.